Boa noite a todos. Vamos fechar suavemente os nossos olhos, serenar nosso coração e a nossa mente, em busca do silêncio interior e em busca de uma sintonia com o plano espiritual. Pai nosso, que estais no céu e em todos os cantos do universo, Pai de todos os aflitos e perdidos, neste mundo repleto de dificuldades, seja a vossa luz que nos ampara no caminho do bem, seja a vossa luz o guia que nos conduzirá para os dias de paz. Pedimos a indispensável ajuda da equipe espiritual da nossa Casa Paulo de Tarso, para que os benfeitores permaneçam entre nós, assistindo-nos do início ao fim deste encontro, orientando-nos para melhor interpretação e compreensão dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que os mentores espirituais inspirem nosso palestrante Júlio e que ele seja orientado e envolvido em boas vibrações e que as lições que nos serão apresentadas se transformem em ação decisiva para o nosso aprimoramento. Gratos pela oportunidade de aprendizado e crescimento, abençoa, Senhor, cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E assim te pedimos que em nossos corações permaneça a segurança do teu amparo e da tua misericórdia. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. É sempre uma grande satisfação a gente voltar a essa casa para fazer uma exposição doutrinária. E hoje nós vamos comentar um dos princípios básicos da nossa doutrina, um dos princípios que distingue o Espiritismo de outras religiões, não nos faz melhores do que as outras religiões, mas distingue bastante o Espiritismo de outras religiões, que é a reencarnação. As demais religiões cristãs acreditam em ressurreição. Ressurreição seria a volta do corpo morto à vida física. Reencarnação é a volta do espírito humano à vida física num outro corpo, num corpo novo. Quem quiser entender um pouco mais a respeito, o Evangelho capítulo 4, o título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa ideia de ressurreição, provavelmente os hebreus adquiriram dos egípcios, porque eles ficaram cerca de 400 anos vivendo no Egito, e entre aqueles povos que vieram daquele planeta do sistema de Capela, que vieram, segundo Emmanuel, os 4 povos, foram egípcios, hebreus, árias e indianos. Desses, Emmanuel nos diz que os egípcios, os que vieram para o Egito, eram os mais evoluídos. Eles acreditavam em reencarnação, só que, como o povo que já era da Terra era um povo mais atrasado, moral e intelectualmente, e com uma forma de infundir medo nas pessoas, para que as pessoas agissem de uma forma mais correta, eles introduziram na ideia da reencarnação a teoria da metempsicose. Diziam que aquele que não agisse corretamente, ele podia nascer como um cachorro, como uma cobra, como um jacaré, alguma coisa assim. É claro que aqueles espíritos egípcios que vieram de outro mundo para cá não acreditavam nisso. Eles sabiam que o espírito humano, depois que o espírito começa a reencarnar como humano, jamais ele vai reencarnar num corpo de animal. Mas, para infundir um pouco de temor naquele povo, que era muito atrasado, principalmente em termos de moral, eles utilizaram essa teoria da metempsicose como uma forma de freio. Assim como os cristãos utilizaram essa ideia do inferno, com o inferno perpétuo, onde, segundo Santo Agostinho, se o espírito saísse lá, fosse a boca do vulcão, ia se sentir refrigerado de tão quente que era o inferno. Era uma forma de fazer que as pessoas tivessem medo de agir contra as leis impostas pela religião.
Mas os hebreus, eles não tinham muita preocupação com essas questões de alma. O que chamava mesmo a sua atenção eram as coisas materiais. Tanto que os castigos àqueles que não seguissem a religião eram sempre castigos com relação à vida material. Era uma vida mais curta, pobreza, doenças, derrota para os inimigos. Já as recompensas para quem obedecesse a Deus eram ao contrário, né? Era vitória sobre os inimigos, uma vida mais longa, uma vida próspera, saúde, porque o que interessava mesmo para eles era a questão, era a vida material. Para eles havia a ideia da reencarnação, mas não era uma coisa muito bem definida, eles também não estavam muito interessados nisso. Mas, se nós já vivemos outras e outras vidas, o Espiritismo nos diz que nós já vivemos inúmeras outras encarnações, por que a gente não lembra disso? O motivo básico físico é que, quando a gente está acordado, há uma interação permanente entre o espírito e o corpo físico. E como as memórias de vidas passadas não estão armazenadas no cérebro físico, enquanto estamos acordados a gente não lembra de nada. Há alguns casos, quando há necessidade da pessoa lembrar, alguns casos raros as pessoas lembram, mas normalmente a gente não recorda de nada enquanto estamos acordados. Mas durante o sono físico é muito comum nós lembrarmos de situações que a gente vivenciou no passado. Eu raríssimas vezes lembro de alguns dos meus sonhos. Não sei se já tive algum sonho que eu lembrei do passado, mas raras vezes eu lembro do que eu sonhei. Mas eu conheço algumas pessoas que já sonharam, se viram em corpos diferentes, em épocas diferentes, né? Eram pessoas diferentes. Uma delas disse assim, eu tinha uma aparência diferente, mas era eu sei que era eu. Até a pessoa disse, eu sou um homem naquela encarnação, eu era uma mulher, mas eu tinha certeza que era eu. Né? Porque durante o sono físico, parcialmente desprendido do corpo físico, o espírito pode entrar em contato com as suas memórias de encarnações passadas. Mas esse é o motivo físico. A causa básica para haver esse motivo físico é que lembrar do que a gente fez no passado, do que a gente vivenciou, seria muito mais prejudicial para todos nós do que benéfico. Por exemplo, se todos nós lembrássemos do que a gente foi no passado, lembrássemos do que os outros, com quem a gente convive foram no passado, eu não poderia estar fazendo palestra aqui, né? Se minha mulher disse, mas esse camarada aí fazendo questões de morais, eu conheço o passado dele, né? Eu nunca quis saber de nada do meu passado, porque já não sou santo nessa encarnação, né? E como o espírito não regride, ele só anda para frente em termos de evolução moral e intelectual, né? Se eu não sou santo hoje, no passado eu era pior do que hoje e assim sucessivamente. Nós hoje somos a nossa melhor versão como espíritos. Mas, mesmo eu não querendo saber, já soube de algumas coisas do meu passado e nunca soube de nada de que eu pudesse me orgulhar. Aliás, eu não aconselho ninguém a querer saber nada do passado, porque se a providência divina achar que alguma coisa a gente tem que lembrar, vai fazer com que a gente lembre de alguma forma. Mas, se achar que não, é melhor a gente não procurar saber. Mas há algumas pessoas, como eu disse, algumas pessoas que lembram do passado, principalmente durante a primeira infância. Mas uma pessoa bem conhecida, da qual eu já ouvi comentários sobre vida passada, foi Divaldo Franco, ele contando numa palestra que ele esteve uma ocasião na França e de repente sentiu vontade de sair, de andar em uma certa direção, que ele não sabia bem aonde, ele tomou um ônibus, se não me engano, e aí desceu próximo do mosteiro, ele começou a olhar para o mosteiro e começou a lembrar que ele tinha sido a pessoa que organizou a construção daquele mosteiro. Aí pediu para entrar no mosteiro, foi recebido depois pela Madre Superiora, e ela não acreditou quando ele falou que ele já tinha vivido ali, que ele tinha construído o mosteiro, e ele levou a Madre Superiora em cada recanto, cada peça daquele mosteiro, aqui, lá tem peça tal, aqui tem a peça tal, e ela ficou surpresa com aquilo, porque ele conhecia melhor até do que ela, todos os compartimentos do mosteiro. E até ficaram amigos, passaram a se corresponder até o desencarne dela. A Índia, como é um país onde para os hindus a reencarnação é uma coisa normal, há muitos relatos de pessoas que lembram de encarnações passadas. Eu já relatei alguns casos aqui de uma menina que
lembrou que tinha desencarnado com 13 anos ou 12, afogada, e aí levou um pesquisador na cidade onde ela disse que tinha vivido, né, levou até a casa onde morava a mãe dela. Quando foi apresentado para a mãe, para aquela que seria sua mãe na encarnação anterior, ela relatou como é que foi a vida dela, como é que desencarnou, e a mulher ficou surpresa, que é exatamente assim que a filha dela tinha desencarnado. Tem um outro caso de um menino, também já contei aqui, de 5 anos, que se queria voltar para a casa dele, para a mulher dele, né? E tanto ele insistiu que os pais resolveram deixar que eles levassem. Aí foi para uma outra cidade, onde ele indicou o endereço, a casa. Aí quando bateram na porta, lá uma mulher abriu a porta. Ô, fulano, sou eu, não está me reconhecendo? Ela disse, o guri está louco, não conheço esse guri. Não, mas eu sou fulano, lembra que uma vez até tu brigou com a minha mãe e eu não gostei, eu dei uma paulada na tua mão, quebrei o teu dedo, e ela falou, pô, foi isso que meu marido fez, mas já faz muito tempo. Tem o caso de um menino, acho que era árabe, também, que disse, eu fui morto, parece que 5, 6 anos atrás, me mataram com machado, me enterraram, e ele levou a família e a polícia no lugar onde estava o corpo, encontraram o corpo, depois disse, agora eu vou mostrar para você que está o machado que usaram para me matar. Encontraram o machado, ele entregou o nome da pessoa que o tinha morto. Inicialmente, claro que o homem negou, mas depois acabou por confessar que ele realmente, cerca de 5, 6 anos antes, tinha matado alguém e enterrado. Tem um caso bem conhecido também, que é nos Estados Unidos, de um policial que foi atender uma ocorrência e um bandido deu um tiro no coração e ele morreu. 1 ou 2 anos depois, ele reencarnou como filho do seu filho, ou seja, reencarnou como seu neto. E com um problema cardíaco, teve que se submeter, ainda pouco depois do renascimento, a uma cirurgia no coração, para corrigir um defeito que tinha no coração. A gente diz que o perispírito é a matriz do corpo físico. Né? Se esse espírito desencarnou com um tiro no coração, é possível, né, que ele tenha ficado, como foi pouco tempo, não terá tempo de voltar o coração do perispírito à condição normal, e como o coração é a matriz do corpo, o perispírito é a matriz do corpo, o coração físico veio com defeito, aí corrigiram com uma cirurgia. Mas o motivo básico, o principal, deve ser mesmo usar o caso dele como mais uma prova de que nós somos espíritos imortais, que a gente nasce, renasce, o corpo morre, mas o espírito continua vivo. Então, a memória que a gente tem hoje é resultante daquilo que a gente vivencia enquanto está no corpo físico. Mas, frequentemente desprendidos parcialmente do corpo, a gente lembra do que fez em encarnações passadas. Um outro benefício do esquecimento é que muitas e muitas vezes, eu disse que nós somos hoje nossa melhor versão, tá? Muitas vezes a gente desencarna depois de ter cometido erros gravíssimos aqui. E muitas vezes o espírito pede para reencarnar, para passar por situações muito difíceis, apenas pelo benefício do esquecimento. Porque do lado de lá a consciência fica escaldando e às vezes o espírito literalmente enlouquece de dor moral por lembrar das atrocidades que ele cometeu aqui. Então, esse esquecimento do que a gente cometeu de erros é mais um benefício que o Criador nos concede, né, com esse esquecimento do passado. Mas eu sempre digo que o Cristo é a solução para todas as nossas dúvidas. Se a gente tem alguma dúvida sobre qualquer coisa que se vá fazer, em termos de relacionamento, em termos das nossas vidas, a gente deve se perguntar o que Jesus falou a respeito, como ele agiu em situações assim. E observe, quando ele se encontrou com Nicodemos, ele disse que ninguém iria ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por que isso? Porque uma única encarnação não dá para a gente aprender tudo que há para aprender. Há uma imensidade de coisas para a gente perceber, para a gente aprender, e mais do que isso. Uma encarnação é muito pouco para a gente se despojar de todas aquelas imperfeições que às vezes a gente cultivou com carinho durante séculos. Então é preciso mesmo várias e várias encarnações para que em cada uma delas a gente aprenda um pouco mais, vença um pouco mais das nossas imperfeições, e assim nós vamos nos aprimorando, até que um dia vamos nos tornar espíritos perfeitos, puros, e não precisaremos mais reencarnar. No Evangelho de Mateus,
ele fala sobre aquela passagem do Cristo com João e com Pedro no Monte Tabor, em que o Cristo se transfigurou, ficou cheio de luz, e apareceram Moisés e Elias entre eles. E aí, quando eles estavam descendo, um deles perguntou para Jesus, por que os antigos diziam que antes do Salvador tinha que vir o Elias? E aí o Cristo respondeu, mas o Elias já veio, os homens não reconheceram e fizeram com eles o que deu vontade de fazer. E aí o Mateus registrou assim, então os discípulos compreenderam que ele estava se referindo a João Batista, porque o profeta Malaquias, lá no seu livro, no capítulo 11, ele disse que Elias, que era um profeta, tinha vivido 9 séculos antes, iria voltar a viver entre os hebreus mais tarde, iria renascer entre os hebreus. E o Cristo está dizendo que João Batista era o Elias reencarnado. Mas também o Cristo disse assim, desde o tempo de João Batista, o reino dos céus é tomado pelos violentos. E aí os apóstolos não entenderam, porque quando ele disse isso, João não tinha morrido. O Herodes ainda não tinha mandado cortar a cabeça do João. Ele disse, mas como assim? João está vivo? Como desde o tempo de João Batista? E ele disse, se vocês querem entender, ele mesmo é o Elias. Veja, o Cristo foi objetivo, ele não tergiversou, não fez alguma relação, ele disse objetivamente, João Batista é o Elias reencarnado. E não podia ser o Elias ressuscitado, né? Porque João Batista era primo de Elias, ele foi visto criança, foi visto nascer, foi visto crescer junto com Cristo, eles tinham poucos meses de diferença de idade. Então João Batista só podia ser Elias reencarnado. Mas quando a gente fala a respeito da reencarnação ou não, a gente deve também confrontar a ideia da reencarnação com a sabedoria, com a bondade do Criador. A teoria da unicidade das existências, ela é mais perfeita, ela é mais consoladora que a teoria da reencarnação. Se eu passo aqui 100 anos e cometo inúmeros crimes, será que por esses inúmeros crimes, por 100 anos, eu mereço ficar o resto da eternidade num sofrimento atroz? Será que Deus é mais injusto que os homens imperfeitos? E mais do que isso, será que Deus, quando cria um espírito, ele não sabe se o espírito vai agir a partir daquele momento certo ou errado? E será que ele não saberia que tal ou qual espírito que ele criou iria cometer erros e ir para o inferno? Será que Deus pode se enganar? Mas também há outras formas de se ver isso. Qualquer um que cometesse erros que o remetesse ao inferno, será que não ia preferir morrer como espírito do que ir para o inferno? Será que existiria alguém dizendo, não, eu prefiro passar o resto da eternidade no inferno queimando do que desaparecer como ser humano? Nenhum ser racional iria preferir isso, né? E Deus, se quisesse, poderia aniquilar o espírito pecador, já que ele não merece, como dizia antigamente, não merece o paraíso ou não merece o céu. Mas será que Deus é tão sábio que ele prefere ver as suas criaturas passar por sofrimentos terríveis pelo resto da eternidade? É claro que não. O Criador não tem essas deficiências morais e intelectuais que os homens atribuem a ele. É que a ideia nossa a respeito do Criador, ela vai se modificando à medida que nós vamos evoluindo moral e intelectualmente. Antes nós víamos Deus no trovão, na chuva, no raio, nos fenômenos climáticos, né? Aos poucos fomos modificando isso. Aí acabamos criando depois deuses imateriais, mas que eram seres terríveis também. E à medida que nós vamos evoluindo, a nossa ideia a respeito dos atributos do Criador também vão evoluir. E para nós espíritas, Deus é eterno, imutável, sábio, todo-poderoso, onipotente. Todos os atributos que existem em termos de qualidades, ele os tem no mais alto grau. E se alguém é bom, é todo-poderoso, é sábio, é amoroso, será que ele vai querer dar para alguma das suas criaturas um sofrimento desnecessário ou um sofrimento acima daquilo que a criatura merece? É claro que não. Por isso é importante
nós procurarmos estudar a nossa doutrina, procurar conhecê-la o mais profundamente possível. Porque vejam, essa ideia, esse estudo acerca da reencarnação, ele não nos dá só uma compreensão a respeito de como as coisas acontecem, mas também ele nos faz muito mais fortes para a gente enfrentar todas aquelas adversidades que fazem parte da vida de encarnados. Aquele que conhece a nossa doutrina, que se aprofunda no conhecimento, ele não crê, ele não tem esperança apenas. Ele sabe, ele tem certeza das coisas. Ele não se perturba diante da própria morte ou da morte de um ente querido. Ele não se desespera quando acontece alguma coisa para a qual ele não vê solução aparente. Porque ele sabe que é um espírito imortal. Mesmo aquele espírito que hoje comete crimes terríveis, um dia ele vai receber de Deus tantas oportunidades de aperfeiçoamento, de correção dos seus erros, e mais do que oportunidade. Além da oportunidade de corrigir os erros, Deus nos dá as condições também. A última vez que eu fiz palestra aqui, eu comentei sobre isso, exemplificando com a forma como as crianças nascem no nosso mundo, né? Se os filhos nascessem adultos, como é que os pais iriam controlá-los? Como é que iriam combater as más tendências? Talvez o filho adulto fosse maior e mais forte que o pai e que a mãe, como é que eles iriam controlar as más tendências? Além disso, se o filho nascendo pequeno, né, com um corpo frágil, mas com a mentalidade de um adulto, ele poderia querer dar vazão às suas imperfeições, aos vícios. E aí imagina, o espírito nasceu, ele desencarnou no passado com vício ao álcool. Ele é pequenininho agora, mas ele tem toda a sua inteligência aflorada e ele quer usar o álcool. Ele vai matar o corpo dele. Então, o Criador não dá só a oportunidade da gente corrigir os erros, da gente fazer o bem, porque frequentemente esse espírito que a gente recebe na nossa família como filho é alguém que no passado, frequentemente, a gente desencaminhou das leis de Deus. Então, ele dá para nós a oportunidade de encaminhar esse filho no caminho do bem. Mas não só a oportunidade, também as condições. E vejam, além do filho nascer pequeno, né, como diz lá no Evangelho, com aquela aparência frágil para que os pais tenham paciência com ele. Além disso, a infância, os primeiros 7 anos, é a fase em que a criança mais absorve as informações de cunho moral que podem modificá-la como ser humano para melhor. Então vejam, o Criador não é apenas bom, ele é sábio, ele nos dá aquilo que a gente precisa, nem sempre nos dá o que a gente quer. E ainda bem que ele nem sempre nos dá o que a gente quer, né? Porque se desse tudo o que a gente quer, nós iríamos meter os pés pelas mãos. Nós, apesar de sermos homo sapiens sapiens, fazemos muita bobagem, né? Seguido eu lembro que nós comemos indevidamente, mais do que devíamos. Muitos de nós fazem uso de drogas lícitas e ilícitas. Nós espíritas sabemos que a gente deve manter um certo padrão de equilíbrio, e nós nos estressamos, né? Nos irritamos por qualquer contrariedade. Tudo isso afeta o nosso corpo físico de uma forma tão grave que boa parte de nós, encarnados, voltamos para o mundo espiritual antes do tempo previsto, porque estragamos o corpo físico nos estressando. E até em relação a isso, essa compreensão da doutrina vai nos fazer tendo certeza de que Deus é justo, é sábio, é todo-poderoso, Ele nos ama, que Ele não vai nos deixar passar por situações que não venham em nosso benefício, mesmo que essas situações sejam desagradáveis. Como aquela pessoa que está com uma doença grave, um câncer, por exemplo, tem que fazer quimioterapia. Quimioterapia, às vezes, é um horror, dá sofrimento terrível. Mas quem faz quimioterapia sabe que daquele sofrimento temporário, ela deve sair com a sua saúde melhor. Então, o Criador frequentemente me contraria, me coloca em situações que eu não gosto, porque Ele sabe que eu preciso daquelas situações. Da mesma forma que os pais, quando são responsáveis, não dão para os filhos tudo o que eles querem. Da mesma forma que o professor responsável é exigente com os alunos, procura fazer com que o aluno aprenda, né? Não dá muita colher de chá para que o aluno leve o ano mais brincando do que aprendendo. O Criador é muito responsável, Ele se preocupa conosco muito mais do que nós mesmos nos preocupamos. Então é importante que nós tenhamos essa visão a respeito da atuação do Criador nas nossas vidas, porque assim
nós nos tornamos muito mais fortes para enfrentar todas as nossas dificuldades. E as nossas dificuldades, elas não precisam se tornar menores. Os nossos problemas não precisam desaparecer das nossas vidas. Se Deus nos fizesse a todos nós saudáveis, jovens, bonitos, ricos, nós não seríamos 1 milímetro mais felizes do que somos hoje. Porque a nossa felicidade não depende do corpo físico, não depende das situações que a gente vivencia, não depende das pessoas com as quais a gente convive, depende unicamente de como nós somos interiormente. E para isso, a confiança no Criador é fundamental, mas fundamental mesmo. Eu lembro que a última vez também eu comentei sobre a fé, né? Eu até falei que quando a gente vai orar, se não tiver fé, é como se fosse fazer uma ligação de telefone, né? E o celular não tivesse chip. Eu posso passar o dia inteiro digitando o número do telefone com quem eu quero falar, que não vai fechar a ligação. Da mesma forma, se eu quero fazer uma oração pedindo ajuda a Deus, a Jesus, ao meu anjo de guarda, se eu não acreditar, a minha oração não vai chegar até ele. Então, essa fé, ela é fundamental para que nós nos tornemos melhores, mais fortes, maiores do que as nossas dores. Nenhum de nós encarna para sofrer, a não ser que o próprio Espírito exija encarnar para sofrer aquilo que ele fez os outros sofrerem. O Criador nos dá encarnações nas quais nós temos a oportunidade de corrigir os nossos erros, de fazer o bem para compensar os males que a gente praticou. Mas às vezes, lembra que eu falei que às vezes aqui do lado de lá o Espírito enlouquece dor pelos erros que cometeu? Às vezes a dor é tão grande pelos males que ele praticou, que ele não vê outra saída para aplacar sua consciência que não seja sofrendo o mesmo que ele fez os outros sofrerem. Ele exige, e na maior parte das vezes, os nossos benfeitores espirituais do lado de lá puxam o freio do Espírito. Não, vai devagar, não existe tanta dor assim, tanta dificuldade. Porque enquanto está lá, a gente vê a vida com os olhos do Espírito. Encarnamos, a gente vê tudo com os olhos materiais, né? Aí uma unha encravada é um suplício, é um terror. Enquanto a gente está, não, unha encravada, não, eu quero que me cortem o pé. Não, calma, do lado de lá, a tua unha vai doer mais do que um pé cortado. Então, deixa só uma unha encravada. Nós somos muito imediatistas. Aliás, isso é importante, é importante termos essa ideia, inclusive em relação às nossas imperfeições. Nós devemos sim nos esforçar para vencer as nossas imperfeições. Mas por mais que nos esforcemos, não vamos sair dessa encarnação perfeitos. Devemos sair melhores se nos esforçarmos, sim. Mas também temos que ter paciência com as nossas imperfeições. Nós temos que nos esforçar, mas ter essa consciência. Eu não vou vencer todas elas. Eu vou conseguir diminuir algumas, outras talvez nem consiga diminuir, mas se eu me esforçar para me tornar melhor enquanto estou encarnado, algumas vitórias eu vou ter sim. E às vezes, principalmente nós espíritas, a gente adquire uma consciência cada vez maior acerca do certo e errado, e aí começamos a avaliar, mas eu sou espírita há 10 anos, eu não melhorei nada. É um engano. Há 10 anos atrás, eu cometia os erros que eu estou cometendo hoje e achava que estavam certos. Hoje, cometer esses erros me incomoda, porque eu tenho a consciência de que estão errados. Então, eu tenho que ter essa compreensão de que eu sou perfectível, mas não vou me aperfeiçoar completamente numa encarnação. Porque se eu for muito exigente comigo mesmo, eu vou me tornar muito exigente com os meus semelhantes. Isso é tremendamente ruim. Isso azeda as minhas relações com as pessoas com as quais eu convivo. E mais do que isso, se eu sou muito exigente com as ações do meu irmão, me diz Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, que a tendência é que daqui a pouco eu comece a praticar aquele mesmo erro do meu irmão que eu costumo criticar. Isso vai doer na gente e dói muito quando a gente percebe que a gente age de uma forma que a gente criticava nos outros. Então, a gente tem que fazer o máximo de esforço possível para se melhorar. Mas ter essa consciência. Não vamos nos tornar perfeitos numa encarnação só, não. E o Criador não espera isso de nós. Só o que Ele espera é que a gente se esforce para se tornar melhor. Ele sabe que não vamos nos aperfeiçoar numa encarnação a ponto de nos tornarmos santos de uma só. Mas todo esforço que nós fizermos para nos melhorarmos,
vai ter sempre a resposta do lado de lá, o auxílio dos bons espíritos. Para todas as nossas dificuldades, a gente deve sempre usar o recurso da prece, porque eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Nem sempre conseguem, porque boa parte das vezes, em momentos de dificuldade, a gente fica desarvorado e o nosso padrão vibratório não fecha com o padrão vibratório dos bons espíritos. Às vezes estão do nosso lado querendo ou nos dizendo coisas, tem paciência, ou faz isso ou aquilo para solucionar o problema, mas a gente está desarvorado e eles não conseguem ouvir os conselhos deles. Espero que a gente, de alguma forma, tenha sido útil com esses comentários, que o nosso Pai nos auxilie a compreendermos cada vez melhor as suas leis, e os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, nos auxiliem a agirmos cada vez mais como cristãos, para que a gente construa a própria paz. Muito obrigado.